Crianças, a paz do Senhor e bom dia para vocês. Que o domingo de vocês seja um domingo abençoado. E hoje, a nossa lição é a lição de número 6. E o texto que nós vamos trabalhar hoje está lá em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 19. E também vai passar um pouquinho, porque o nosso versículo que nós vamos memorizar está lá em Provérbios 3, o 13, somente a parte A. O que é a parte A? É só aquela primeira partezinha do versículo. Então vamos lá, pegue a Bíblia de vocês, chame quem estiver perto aí com vocês aí para poder participar, para poder ler a Bíblia junto com vocês e ouvir uma história muito linda que vai falar hoje sobre fidelidade. Vamos lá, vocês já devem saber de quem é que a tia está falando, né? Então vamos lá. O nosso texto de hoje, como a tia falou, está lá em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 19. E o texto que nós vamos memorizar está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 13, somente a primeira parte, que diz assim: feliz é a pessoa que acha a sabedoria. Vamos repetir bem lindo, que vocês vão ter que falar depois isso. Feliz é a pessoa que acha sabedoria. Provérbios 3, 13, somente a primeira parte. E o título da nossa lição de hoje está lá, sábio para escolher. E a nossa lição de hoje, nós vamos estudar nós vamos falar sobre a recompensa da fidelidade a Deus. E através da vida de Daniel e todos aqueles seus amigos que vocês já conhecem, que foram levados cativos para a Babilônia, todos eles amavam ao Deus verdadeiro e escolheram ser fiéis em tudo aquilo que eles fizessem. Então vamos imaginar, vamos pensar que nós estamos numa festa, que na mesa tem vários pratos de comida e cada comida deliciosa. O que você escolheria para comer? Um prato cheio de verduras e legumes, um prato cheio de doce ou um prato de salgadinho? O que será que vocês escolheriam, hein? Bom, há muito tempo atrás, um jovem chamado Daniel, com os seus 3 amigos, que vocês sabem o nome deles, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram que fazer uma escolha. Eles precisariam escolher o que é que eles comeriam, um banquete ou apenas um legumes, aquele prato cheio de legumes. Vocês sabem qual foi a escolha que eles fizeram? Será que eles escolheram aquele banquete? Não escolheram o banquete. Eles escolheram não comer aquela comida, aquele banquete que era servido ao rei. Vocês sabem por quê? Aquela comida, elas eram oferecidas a deuses falsos. Então eles pediram para comer legumes e beber água. Mas o chefe dos eunucos disse para Daniel assim: eu tenho medo que se vocês comerem apenas alimentos, ou seja, a verdura, as frutas e beber sem água, vocês vão ficar com uma aparência muito triste, vão ficar fraquinho, então o rei vai ficar bravo comigo. E Daniel então fez uma proposta para eles. Tá bom, se em 10 dias eu e os meus amigos estivermos com boa aparência, poderiam comer legumes, caso contrário, nós comeríamos a comida do rei. Ou seja, ele pegou para o eunuco e falou assim: você me dá 10 dias e nós vamos comer somente legumes e beber água. Se dentro desses 10 dias você vê que a gente está com a aparência de fraquinho, muito pálido, muito branquinho, como se tivesse um doente, aí sim eles comeriam aquele banquete do rei. E assim se passou. Passou-se aqueles dias todinho que Daniel falou com o chefe dos eunucos, foi o prazo que ele deu, e foi se passando. Quando ele chegou lá perto do chefe,
Ele viu que eles estavam mais fortes ainda do que eles já estavam. Estavam com uma aparência muito bonita do que os outros jovens que estavam comendo aquele banquete do rei. Agora, o rei fazia de tudo para que Daniel e seus amigos fossem infiéis ao Senhor. Certa vez, o rei mandou ele construir uma estátua. Vocês lembram aquela estátua de Baal, que era toda de ouro, vocês lembram? Então, ele ordenou que as pessoas se ajoelhassem diante dela e o adorassem. O castigo para quem desobedecesse uma ordem do rei, Nabucodonosor, seria o quê? Jogado na fornalha ardente. Vocês imaginam vocês lembram como é que foi acesa aquela fornalha? Que não podia nem chegar perto, que o pessoal já pegava fogo, o pessoal já se queimava, não era? Então, mais uma vez, os amigos de Daniel decidiram obedecer a Deus. E nada de mal aconteceram a eles, sabe por quê? Porque eles não seguiram a ordem do rei Nabucodonosor. Eles não quiseram, eles preferiram obedecer a Deus, ser fiéis ao Senhor, do que ser fiéis ao rei. Então, em outra ocasião, alguns súditos, algumas pessoas que trabalhavam ali no palácio, eles inventaram uma lei que dizia que ninguém poderia fazer orações ou pedido. Vocês lembram dessa história? Que não podia fazer oração e nem pedido, que eles fizeram o rei assinar uma petição para que durante 30 dias ninguém orasse a outros deuses, somente aquele Deus deles ali. Então assim foi, quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Tá vendo como é que esse rei fazia de tudo para que Daniel fosse infiel, assim como Daniel e seus amigos fossem infiel ao Senhor, que eles não obedecessem ao Senhor, como é que era o rei? Então, Daniel decidiu ser fiel ao Senhor e ele orava 3 vezes ao dia e ia lá sempre para o quarto dele e orava. E esses súditos, esses empregados ali, eles viram, quando o Daniel ia para o quarto para orar, eles ficavam observando Daniel e viram Daniel orando, correram lá para o rei, foram lá para o rei e chegaram: rei, você não assinou aquela petição que durante 30 dias ninguém poderia adorar ídolo nenhum, pedir nada para nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Baal? Aí ele: eu fiz. Então, Daniel foi pego ali. Eles chegaram e falaram assim, porque Daniel desobedeceu aquela ordem que o Senhor deu. Ele foi lá e ficou orando 3 vezes por dia. E o que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel, ele era um servo do Deus vivo. Será que o teu Deus, o rei Dario chegou para ele e falou assim: Daniel, eu tenho que te jogar na cova. O rei Dario ficou assim sem sono, ele perdeu o sono porque ele gostava muito de Daniel. Quando ele soube que era ele ficou muito triste, o coração dele ficou muito triste, mas ele não poderia voltar atrás naquilo que ele assinou. Então o que ele fez? Quando ele foi jogado na cova, fecharam, né? Eles fecharam aquilo ali. E o rei foi para casa e ficou no palácio lá e não dormia, andava para lá, andava para cá. Aí o que fez? Amanheceu, o rei queria logo que amanhecesse. Amanheceu, o rei foi lá e chegou e falou assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu te salvar dos leões? E Daniel, lá da cova, virou e falou assim: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou um anjo e este fechou a boca do leão para que não me ferissem. E o rei se alegrou e escreveu uma carta para que todas as nações, raças e línguas do mundo inteiro, a fim de que todos
honrasse ao Deus de Daniel. Eles só tinham que adorar ao Deus de Daniel. E Daniel permaneceu ali firme até o fim. Por isso que Deus o livrou dos perigos. Então, assim como Daniel, nós devemos fazer boas escolhas. Porque o Daniel e seus amigos, eles foram sábios em tudo aquilo que eles fizeram. E eles preferiram ser fiel ao Senhor. Então, assim como Daniel, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, para que sabemos que Ele é poderoso e que Ele pode nos livrar de todo o mal. Então, assim como Ele, nós devemos ser firmes, nunca olhar para trás, nunca ter escolhas erradas. Vamos sempre servir ao Senhor, porque sabemos que dele vem a nossa salvação e Ele está sempre nos guardando, nos livrando de todo o perigo, desse mal que está assolando. Só Deus para que possa nos guardar. Então, que nós possamos ser fiéis à Sua palavra, para que Deus possa nos guardar desses dias maus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque possamos aprender, porque podemos aprender, Senhor, com a história de Daniel, a sermos fiéis a Ti e não irmos, Senhor, por decisões erradas. Por mais que os nossos amigos nos chamem, Senhor, para fazer coisas erradas, mas que possamos ter a certeza que de Ti vem a nossa vitória, que só Tu pode nos guardar e nos livrar de todo o mal. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.